بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Iniciamos em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, iniciamos em nome de Deus Altíssimo e louvado seja. Rogamos a paz e a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala ao seu mensageiro Muhammad e a todos os seus companheiros e seguidores. Essa é a quinta aula sobre o assunto da crença, al-aqida, ou seja, a crença islâmica. E ainda continuamos a falar sobre a importantíssima crença, que é a base de tudo aquilo que temos de outros pontos de crença. Ainda continuamos a falar sobre a crença em Deus Altíssimo seja. Havíamos citado que o essencial e o principal da crença em Deus Altíssimo seja é crer em sua existência, crer em Deus Altíssimo seja em seu senhorio, ou seja, em Deus Altíssimo seja como o único Senhor. E explicamos sobre isso. E o terceiro ponto do qual nós vamos tratar hoje é a crença em Deus Altíssimo seja como o único a ser adorado. Tawhid al-Uluhiyya. E esse ponto é o ponto mais importante da unicidade do Criador, da unicidade de Deus Altíssimo seja. Ou seja, isso significa que a pessoa acreditando que Deus é o único que criou, é o único que tudo sabe, tudo conhece, é o único que é todo-poderoso, porém não adora unicamente a Deus, essa pessoa ela não realizou o monoteísmo. Em outras palavras, os mensageiros a quem Deus enviou, Deus os enviou para alertar os povos e para convidar os povos deles para a unicidade na adoração. Para a unicidade na adoração. Em outras palavras, não basta eu dizer que Deus é o único Criador e não dirigir a adoração unicamente a Ele. Não basta uma pessoa crer que Deus é o único Criador, porém dirigir a adoração a Deus e junto com Deus adorar a um ídolo, ou a um mensageiro, ou a um anjo, ou a um santo, ou a natureza, por exemplo. Não basta a pessoa crer que Deus é o único Criador, porém adorar a algo ou alguém que essa pessoa crê que é intermediário entre nós e Deus. Então vamos citar muitos versículos do Alcorão sobre isso. Deus Altíssimo seja citou em diversas histórias dos profetas o diálogo desse profeta com o seu povo. Por exemplo, quando lemos a história de Ibrahim alayhi salam, o profeta Abraão, Allah subhanahu wa ta'ala diz assim, dentre as palavras que Abraão disse ao seu povo, disse para eles: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. A gente sabe da história de Ibrahim alayhi salam, ainda quando ele era jovem, ele aconselhou o povo dele para que não adorassem os ídolos que eles adoravam. E ele chegou a dizer para eles o seguinte, esses versículos em Surat Ash-Shu'ara, disse para eles: veem vocês esses a quem vocês adoram? Eles são meus inimigos, a não ser o Senhor do Universo. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Depois disso, ele cita quais são as qualidades que fizeram de Deus o único que merece a adoração. Por que
somente eu adoro a Deus. Ele está dizendo a eles, todos esses ídolos para mim não merecem adoração. E a adoração que vocês prestam a eles não de nada vale. Porém, os condena vocês a não obter, não alcançar a salvação. Então, ele diz para eles, فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Agora vejamos os outros versículos. Ele disse, الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ. Quem é esse Deus que eu adoro? Eu não adoro esses ídolos que vocês adoram, mas adoro somente o Senhor do Universo. Aí ele disse, aquele que me criou, e então ele me orienta. Ou seja, a primeira qualidade de Deus, o primeiro atributo, primeiro, pode dizer, das realizações que fazem de Deus o único a ser adorado, a criação. Alladhi khalaqani, aquele que me criou. Depois disse, fahuwa yahdin, então ele me orienta. 2, a orientação. Esses a quem vocês adoram, a quem vocês inventaram, ou os vossos pais inventaram e vocês seguiram a tradição deles, eles não criaram ninguém, não criaram o universo. Eles não orientam, não orientaram ninguém. Depois disse, وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ. 3, e aquele que me alimenta e me dá de beber. Ou seja, o sustento nesse universo, quem promove isso tudo nesse mundo é ele, unicamente, louvado e altíssimo seja. Depois, 4, ele disse, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. E se eu adoecer, ele me cura. Vejam, até mesmo nas palavras, a educação que um mensageiro de Deus tem. Ele diz, se eu adoecer, não é se ele me fizer adoecer. Tudo o que acontece no mundo acontece com a permissão e a criação de Deus. A saúde e também a doença. Mas quando ele falou sobre a doença, ele, por respeito, não a atribuiu a Deus. E aí depois a cura dessa doença, ele atribuiu isso a Deus. Bem entendido? وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. E se eu adoeço, ele me cura. Esse é o 4º ponto. Depois ele disse, وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. Citou então a ressurreição. Ele disse, e aquele que me fará morrer, me fará experimentar a morte e em seguida me ressuscitará. Depois disse, وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. E aquele a quem eu espero, eu desejo que ele perdoe o meu erro no dia do julgamento. Então, a questão é, por que unificamos a Deus na adoração? Porque ele é o único que criou, é o único que orientou, é o único que dá a cura, é o único que sustenta, mantém, é o único que dá a morte, decreta a morte e ressuscita, e é o único que perdoa. É o único que é o perdoador, ele é aquele que irá julgar os seus servos. Esses versículos estão em Surat Ash-Shu'ara. E em muitos desses versículos do Alcorão, então, Deus Altíssimo seja determina a adoração dirigida unicamente a ele. Por exemplo, falando sobre os ídolos que são adorados no mundo em vez de Deus, Deus Altíssimo seja diz assim, e eu leio o versículo, aqueles que rogam em vez de Deus são servos como vós. Esses a quem vocês adoram, em vez de adorar a Deus, são criaturas e servos criados por Deus como vocês. Aqui servos significa que são servos de uma maneira geral, não significa que eles são servos que adoram a Deus, mas aqui no sentido de que tudo o que existe no mundo, seja ser vivo, ser inanimado, tudo é servo de Deus. E isso a gente vai citar posteriormente. Então, aqueles que rogam em vez de Deus são servos como vocês.
pois roguem-nos e que vos atendam se estiverem certos. Ou seja, o significado é que eles não vão vos atender. Os ídolos que são adorados, eles não ouvem para que possam atender àqueles que rogam. E aquilo que é determinado pelo ser humano, inventado pelo ser humano, de que eles são intermediários entre Deus e nós, isso é algo que o ser humano produziu nesse mundo. E depois Deus Altíssimo Seja diz: tem eles pés com os quais andam, ou mãos com as quais tocam, ou tem olhos com os quais veem, ou ouvidos com os quais ouvem. Dize, convoquem vossos ídolos e depois conspirem-me, ou seja, me desafiem e não aguardem. Isso em Surat Al-A'raf. E assim por diante, são muitos os versículos. A gente vai depois enviar os versículos que falam sobre a unicidade de Deus na adoração, por escrito, inshallah ta'ala. Então é importante a gente saber que todos os mensageiros a quem Deus enviou trouxeram como essência a ordem dirigida aos seus respectivos povos para que adorem somente a Deus. Então, por exemplo, Deus Altíssimo Seja diz sobre o profeta Hud, que é enviado ao povo de Ad, a um povo que se chama Qawm Ad. Deus Altíssimo Seja diz assim, e menciona o irmão de Ad, que admoestou o seu povo em Al-Ahqaf. Tem uma surata no Alcorão chama Al-Ahqaf, porque o local onde foi enviado e onde viveu o profeta Hud se chama Al-Ahqaf. Enquanto com efeito haviam passado admoestadores antes e depois dele, aconselhando. Então vejam, qual era o conselho de Hud e de quem foi enviado antes dele e de quem foi enviado depois dele? Aconselhando, 2 pontos. Não adoreis senão a Allah, pois temo por vós o castigo de um grande dia. Então, todos os profetas, eles disseram essa palavra, né? Por exemplo, Deus Altíssimo Seja disse assim: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Deus diz: e não enviamos antes de ti, Muhammad, mensageiro algum, sem que tivéssemos revelado a ele que não existe divindade além de mim, pois que me adorem. Então, essa é a essência da mensagem de todos os mensageiros, a essência da mensagem de Deus. E a última dessas mensagens, o Alcorão Sagrado. Então, quando nós dizemos La ilaha illallah, nós devemos então declarar: todo ser humano deve, é obrigação de todo ser humano declarar a unicidade do Criador. E a tradução correta da nossa declaração, do nosso testemunho de fé, quando a gente diz La ilaha illa Allah, a tradução correta é dizer: não existe divindade que merece adoração a não ser Allah. Ou seja, La ma'buda bihaqqin illa Allah. Aqui a gente tem 4 palavras, ou 4 termos bem pequenos. La, bem curtos. La ilaha illa Allah. La, não. Ilaha, divindade, ou Deus com letra minúscula. Então, não há Deus, não há divindade. Aqui é uma negação. Então, devemos primeiro negar. Não existe divindade alguma. Se a pessoa declara somente isso, essa pessoa é ateia. Ou seja, ele não crê em Deus Altíssimo Seja. Mas devemos sim negar para depois citar a exceção. Então, qual que é a exceção? Illa, a não ser Allah. Allah. A não ser Allah. A não ser Deus, com letra maiúscula, o Criador. Então,
não existe divindade digna de adoração, ou que merece adoração, a não ser Allah. Então, esse é o nível mais alto de afirmação. Você primeiro negar e depois afirmar. Você fazer a negação e depois citar a exceção. Para entender melhor, se a pessoa dizer Deus é divindade, ou Deus é a minha divindade, ou se mesmo dizer Deus é a única divindade, pode ainda se entender que, mesmo a pessoa declarando isso, essa pessoa pode ter mais alguém ou algo como divindade ou como Deus junto com Deus. Mas não. Quando você negou e depois trouxe a exceção, citou a exceção, significa que impossível ter alguém que merece adoração a não ser Deus. Você declara isso com convicção. E é isso que lemos em Surat al-Fatiha. Vamos ler Surat al-Fatiha juntos? A gente lê Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Até aqui, nesses versículos nós elogiamos a Allah subhanahu wa ta'ala. Citamos o louvor a Ele, citamos os seus nomes exaltados. Você diz que o louvor pertence todo a Deus, dele é todo o elogio, Ele é o misericordioso, Ele é o soberano no dia do juízo, Ele é o Criador. Aí depois a conclusão, já que Deus é o Criador, Ele merece todo o louvor e Ele é o misericordioso, Ele é soberano, a sua conclusão você lê Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A tradução, a gente traduz aproximadamente só a ti adoramos, só de ti imploramos ajuda. Não se pode traduzir dizendo a ti adoramos e de ti imploramos ajuda. Porque, como a gente disse na declaração de fé, La ilaha illallah, não existe divindade nenhuma que merece adoração, a não ser Allah. Assim como a gente disse na declaração de fé, também nesse versículo dizemos o mesmo. Se disséssemos a ti adoramos, pode alguém entender que pode existir, é possível existir alguém que é adorado junto com Deus com razão. Alguém que é adorado junto com Deus existe no mundo. Milhões de pessoas adoram a ídolos. Adoram a Jesus, por exemplo, junto com Deus, e Jesus não é Deus. Adoram um anjo, adoram santos. Isso existe, mas a gente diz com razão, com merecimento. Alguém que é digno realmente de ser adorado. Não existe alguém que pode ser, ou que é digno de ser, ou que merece ser adorado junto com Deus. Então, a gente diz Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Só a ti adoramos. Só a ti adoramos. Entre os versículos onde Deus Altíssimo seja também determina isso de maneira a esclarecer que todos aqueles que são adorados em vez de Deus são adorados porque o ser humano assim inventou. Por exemplo, quando Deus Altíssimo seja fala sobre Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, cita o diálogo que haverá entre Deus e Jesus no dia do juízo, ou seja, no julgamento, Deus Altíssimo seja irá se dirigir a Jesus, a Isa alayhi salam, dizendo a ele: você ordenou que as pessoas adorassem a ti em vez de adorar a mim? E aí, Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, responderá: eu não os ordenei a não ser aquilo que o Senhor me revelou. Então, o versículo em Surat al-Ma'idah, versículos 116, 117. E lembre de quando Allah disse, ou seja, é algo, um episódio que
com certeza acontecerá. E na língua árabe, Deus Altíssimo seja cita isso no passado, como significando que isso com exatidão irá acontecer. E lembre de quando Allah disse: ó Jesus, filho de Maria, foi tu quem disse aos homens: tomai-me a minha mãe por dois deuses além de Allah? Então, essa é a pergunta, esse é o julgamento. E também em Surat Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala diz: يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ. E no dia em que Deus reunirá os mensageiros, irá perguntá-los: quem vos atendeu? Ou o que vocês pregaram? Cumpriram a vossa missão? Até mesmo os mensageiros, eles são julgados. Então, e no que diz respeito a Jesus, há algo muito específico, porque Jesus foi tido como o próprio Deus, ou o Filho de Deus. Então Jesus dirá: glorificado sejas, não me é admissível dizer o que não me é de direito. Se o houvesse dito, com efeito tu o saberias, tu o haverias sabido. Ou seja, glorificado seja. Eu não posso dizer aquilo que não é meu direito. E se eu dissesse isso, o Senhor bem saberia. Né? E depois, então, a resposta de Jesus, a Deus Altíssimo seja e glorificado seja, continua. Ele cita: não disse a eles, a não ser aquilo que tu me ordenaste, que adorem a mim, que adorem a ti, que é o único Senhor. Adorai a Allah, meu Senhor e vosso Senhor. Então, que adorem a Deus, Allah subhanahu wa ta'ala, que é o único Senhor, o Senhor de Jesus e o Senhor de todas as criaturas. Então, é importante isso, saber sobre a unicidade na adoração, que devemos adorar somente a Deus, e essa é a essência do monoteísmo. Essa é a essência do monoteísmo. É o principal assunto do monoteísmo. Por isso, dissemos, a principal palavra, a principal ordem, o principal mandamento, a essência da mensagem de todos os profetas é que eles disseram aos seus povos: U'budullaha Rabbi wa Rabbakum. U'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Em vários versículos se repete esse termo. U'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Adorem a Allah, vós não tendes outro Deus a não ser Ele. Todos os mensageiros disseram isso. E o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, é narrado que ele, durante 13 anos de sua mensagem, quando ainda estava em Meca, a principal ordem que ele dirigia às pessoas era que adorem somente a Deus. E citava muito a crença em Deus como único que deve ser adorado e que os ídolos não podem receber a adoração deles. E aí, aqueles que aderiram ao monoteísmo e deixaram aquela tradição errada, se tornaram seus companheiros e foram, junto com o profeta alaihi salatu wassalam, aprendendo a religião e a transmitindo posteriormente. É narrado, por exemplo, que quando o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ainda pregava o monoteísmo em Meca, os nobres de Meca vieram até o seu tio. O seu tio se chama Abu Talib. E o seu tio o protegia, mesmo não sendo muçulmano. E até mesmo isso pode ser daquilo que Deus designou para o seu mensageiro, que o seu tio não era muçulmano e o defendia e o protegia. Porque se fosse muçulmano, ele não conseguiria protegê-lo dos ataques que ele sofria daqueles que não aceitavam que ele aconselhasse o povo a adorar somente a Deus e a abandonarem a adoração aos ídolos na época. Então, quando o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ainda estava em Meca, Abu Talib
quando já doente e perto de sua morte, recebeu a visita dos nobres de Meca. Eles reclamaram a Abu Talib. E isso se repetiu várias vezes. Essa é uma das vezes. Disseram para Abu Talib, por favor, impeça o seu sobrinho de continuar a insultar os nossos ídolos. Para eles, aquilo era um insulto, mas ele não insultava. Ele apenas dizia que os ídolos não merecem adoração, os ídolos não ouvem, os ídolos não atendem. Adorem somente a Deus. Então, Abu Talib chamou o seu sobrinho, chamou Muhammad alayhi salatu wassalam, e conversou com ele. Então, o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, disse para Abu Talib e para aqueles nobres que estavam junto com ele, entre eles Abu Jahl, um dos principais inimigos do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Ele disse assim: eu quero deles, ó tio, eu quero deles apenas uma palavra. E com essa palavra, os árabes e os estrangeiros irão se submeter a eles. Com essa palavra, eles irão ser líderes. Aí, quando eles ouviram isso, eles disseram: uma só palavra? Dizemos 10 se você quiser. Por que só uma? Qual é essa palavra? Aí, quando ele disse La ilaha illallah, aí eles não aceitaram. Eles disseram: Aja'ala al-alihata ilaha wahida, inna hadha la shay'un ujab. E esse versículo, Deus Altíssimo seja, citou no Alcorão. Essa frase que eles citaram. Ele fez dos ídolos um só ídolo. Ele unificou os deuses em um só Deus. Isso é algo muito estranho. Isso é algo que não aceitamos. Então, essa palavra, eles disseram, nós aceitamos 10 palavras, pode dizer que nós te seguimos nas palavras que você quiser, na filosofia que você estabelecer. Mas quando ele disse, La ilaha illallah, não existe divindade que merece adoração a não ser Allah, eles disseram, não, essa não aceitamos. Essa vai contra as nossas tradições. Por quê? Eles não aceitaram. E por que muitas pessoas hoje não aceitam? Mesmo isso sendo o racional, sendo aquilo que está em concordância com a natureza humana. Por quê? Porque eles, naquela época, e muitas pessoas em nossa época, sabem que dizer essa palavra resulta em seguir aquilo que Deus quer. Ou seja, você unifica Deus na adoração, significa que você deve gostar, amar aquilo que Deus gosta, que Deus ama. E você deve detestar aquilo que Deus detesta. Você deve adorar a Deus plenamente. Não significa somente alguns rituais de adoração, rezar de vez em quando e assim por diante. E isso é o que vamos citar nos últimos minutos. Tem alguns assuntos importantíssimos que a gente deve, assim, lembrar no que diz respeito à adoração. Então, a gente está a falar sobre a unicidade de Deus na adoração, que é a essência do monoteísmo. Você acreditou em Deus como aquele que realmente existe e aquele que é único em sua senhoria, ou seja, ele é o único Senhor, mas isso não basta. Só é monoteísta a pessoa que acredita nisso e depois, consequentemente, adora só a Deus, então crê em Deus como o único que merece adoração. E é importante a gente lembrar que a essência dessa adoração é a servidão a Allah subhanahu wa ta'ala e a humilhação a Ele. É a pessoa servir a Deus de maneira a adorá-lo com humilhação. E para melhor entender esse termo, que a gente está traduzindo essa palavra como humilhação, em árabe é adhul, que é a humildade ou se humilhar a Deus Altíssimo seja. Essa adoração tem bases. E para a gente realmente sentir o gosto dessa adoração,
e a gente adorar a Allah subhanahu wa ta'ala da maneira correta, devemos lembrar dessas bases e conhecê-las. 3 grandes colunas de sustentação da nossa adoração a Deus unicamente, que é o amor, o medo e a esperança. Al-mahabba, wal-raja, wal-khawf. Esses 3 pontos são bases, colunas de sustentação da nossa adoração. Ou seja, não se pode imaginar alguém que realmente adora a Deus sem amar a Deus Altíssimo seja, sem gostar dele, Altíssimo e exaltado seja. Altíssimo e exaltado seja. Devemos lembrar bem disso, então. E isso significa que devemos amar a tudo aquilo que Deus declarou amar. E devemos detestar a tudo aquilo que Deus declarou detestar. Aquilo que Deus declara como bom, permitido, por exemplo, o ser humano, crente e que adora unicamente a Deus, deve assim declarar. E deve determinar aquilo que ele gosta conforme aquilo que Deus declarou que deve gostar, por exemplo. Também para entendermos mais sobre os outros pontos. O medo. Eu tenho que ter medo. O que significa o medo aqui? Significa o receio que se torna uma barreira entre a pessoa e tudo aquilo que Deus proibiu. Então, quando a pessoa tem esse medo, isso leva a criar uma barreira. Esse medo se torna uma barreira, melhor dizendo, entre nós e entre aquilo que Deus proíbe. Assim também temos a esperança. O que é essa esperança? Qual é o sentido da mistura entre o medo e a esperança? A esperança é aquilo que a pessoa que crê em Deus Altíssimo seja e adora unicamente a Ele, aquilo que essa pessoa tem em seu sentimento de desejo e de anseio que Deus aceite a sua obediência, aceite a sua adoração, aceite a sua crença. Também, de outra maneira, aquilo que a pessoa tem de sentimento para que Deus perdoe os nossos erros. Ou seja, eu espero que Deus perdoe o meu erro, perdoe o pecado que eu possa ter cometido, se eu cometo um pecado. Então, a esperança para que Deus aceite a minha obediência, a esperança para que Deus perdoe o meu erro cometido, o medo que se torna uma barreira entre nós e entre aquilo que Deus não permite, e junto com isso o amor a Allah subhanahu wa ta'ala. Então Deus citou muito o amor. Por exemplo, quando Deus disse sobre os ídolos, citou que as pessoas que adoram a ídolos amam a eles e têm por eles um amor que deveriam ter somente a Deus. Então essas são as bases de sustentação da adoração. Falando sobre experiência, a esperança e o medo, é dito por um sábio que o medo e a esperança é como 2 asas de um pássaro. É o equilíbrio que a pessoa tem, assim como um pássaro tem em suas asas o equilíbrio para poder voar e para poder estar no ar. Então você tem que ter a esperança que te faz realizar e ter a crença correta e ter a adoração bem feita. E também você tem que ter junto com isso um medo para que você não saia desse caminho. Então é uma mistura que te faz ter o equilíbrio. Um outro ponto importante na adoração. Unificar a Deus na adoração é uma condição para que essa adoração seja aceita e válida. Ou seja, a adoração do ser humano não é válida se a pessoa não for monoteísta. A adoração da pessoa não é válida se ela
não estiver realmente unificando a Deus Altíssimo seja. E junto com isso também, Allah subhanahu wa ta'ala citou, por exemplo, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Aquele que espera, almeja encontrar com Deus, que não associe ninguém junto com Deus na adoração. 2, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ, e que faça boa obra. Ou seja, a gente tem a condição, uma condição específica para a validez da nossa adoração, que é unificar a Deus na adoração. E a outra condição para essa validez, que essa adoração seja feita de acordo com aquilo que Deus determina. Então Deus disse, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, que faça, que realize a adoração corretamente, e que não associe ninguém com Deus. Então a gente está a dizer, o monoteísmo é uma condição para a validez da nossa adoração. Porque Deus disse que não associe ninguém a Deus na adoração. E a outra condição é que isto esteja de acordo com aquilo que Deus determinou, ou aquilo que é disposto e ensinado pelo seu mensageiro, que a paz de Deus esteja com ele. Em outras palavras, descomplicando, duas condições para a validez da nossa adoração. Que essa seja dirigida somente a Deus, unificar a Deus nessa adoração. 2, fazer essa adoração de acordo com aquilo que é estabelecido, e só conhecemos aquilo, a maneira da adoração, como ela é estabelecida através da mensagem do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Para nós finalizarmos também, ainda falando sobre adoração, quando a gente fala sobre a adoração, dissemos, essa ordem é dirigida para todos os seres humanos e todos os mensageiros enviados por Deus Altíssimo seja, declararam isso aos seus povos, e essa é a essência da mensagem de Deus, e citamos alguns exemplos e versículos. Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. Moisés, que a paz de Deus esteja com ele. Abraão, que a paz de Deus esteja com ele. Noé, que a paz de Deus esteja com ele. Adão, que a paz de Deus esteja com ele. Todos eles tiveram essa mesma essência em suas mensagens, que somente Deus deve ser adorado, e deve ser adorado de acordo com aquilo que ele estabelece através da revelação a esses mensageiros. Por último, o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, devemos seguir aquilo que é revelado a ele como adoração. Temos um ponto importante, que é essa adoração, ela é voluntária. O que significa voluntária? Não devemos ouvir até aqui, ponto final. Porque a pessoa pode entender que voluntária significa que se eu quiser eu faço, se eu não quiser eu não faço. E não é esse o sentido correto. Voluntária significa aqui que a pessoa tem a livre escolha, o livre arbítrio de adorar a Deus corretamente e de crer em Deus até inicialmente ou não. Porém, ela é responsável por essa crença ou por abandonar essa crença. E existe a adoração que é involuntária, ou seja, ela é induzida. Ou seja, os seres que adoram a Deus, além do ser humano, e adoram a Deus de maneira involuntária, induzida, eles não têm a livre escolha de crerem ou descrerem, de adorarem a Deus ou não adorarem a Deus, de obedecerem ou não obedecerem, de realizar o bem ou realizar o mal. Assim são os seres irracionais, os animais irracionais, os seres inanimados, os céus, a terra, as montanhas, a água, todo o universo que Deus criou. E assim também são os anjos, sobre quem Deus nos informou que eles adoram a Deus e não o desobedecem naquilo que ele ordena. Isso aí a gente cita depois na crença sobre os anjos.
Então, sobre isso, sobre a adoração induzida, a adoração involuntária, Deus diz assim: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. Deus disse assim, tradução aproximada: Não viste que diante de Allah se prostra quem está nos céus e quem está na terra, o sol, a lua e as estrelas e as montanhas e as árvores e os seres animais e muitos dos homens. Quando citou o ser humano, disse e muitos dos seres humanos. Então, você não vê que prostra a Deus tudo o que há no universo, sol, lua, terra, mar, etc. E os seres irracionais, e depois disse e muitos dos homens, e muitos dos seres humanos. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ. E kathir significa muito. E aí depois Deus disse وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ. E sobre muitos destes, ou seja, destes seres humanos, cumpre-se o castigo. Ou seja, aquele que escolheu descrer e não adorar unicamente a Deus, sobre esses irá se cumprir o castigo. E assim em outros versículos também, em outros versículos Deus cita isso. Então, quando dizemos que a adoração é involuntária, isso diz respeito àqueles que são irracionais ou são seres inanimados. A esses essa adoração existe, junto com esses essa adoração se realiza e eles adoram a Deus naturalmente. Ainda que nós, seres humanos, não está ao nosso alcance saber como é a adoração desses seres. Como é a prostração desses seres? É algo que os nossos olhos não veem. Deus nos criou com essa limitação. Porém, nos informou que tudo que existe no mundo, além dos seres humanos, adora a Deus. E aí, o sentido de a adoração para nós, seres humanos, ser voluntária, significa que nós é que escolhemos, assimilando ou não a mensagem que recebemos de Deus através do mensageiro enviado a nós, e aí posteriormente somos responsabilizados sobre isso. Bem entendido? Então, a adoração ser voluntária significa que nós cremos e cumprimos essa adoração ou não, conforme a assimilação nossa a essa mensagem que nos é revelada através do mensageiro, e sobre isso nós somos responsabilizados, por isso existe o julgamento justo de Deus com a sua misericórdia e a sua justiça, e existe o paraíso e existe o inferno. Então, essas são algumas considerações sobre a unicidade de Deus na adoração. E nos resta, sobre esse assunto, falar sobre os tipos de idolatria. Se devemos somente adorar a Deus e prestar a adoração unicamente a Deus, o que é a idolatria, então? O que significa a idolatria? Inshallah ta'ala, nós falamos sobre isso posteriormente, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Então a gente finaliza aqui, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.